Hoje você tem personal fazendo 10, 20, 30, 40, 50, 1 milhão por mês com o trabalho online e com o trabalho de valor online. Porque a nossa área ainda tem muito a questão de a gente gosta muito do que a gente faz muitas vezes, mas não entende que eu tenho que ser valorizado por isso. Personal online da Roy. Estamos iniciando mais um podcast Vale ou Não Vale o Seu Negócio, e hoje eu estou aqui com a honra de receber um personal da sua coluna. Recebo com uma salva de palmas, Paulo Simões. Uma honra ter você aqui, viu? Pô, a honra é minha, cara, de estar aqui. Muito bacana estar aqui no seu podcast, pra gente falar um pouquinho, né? Exato. Sobre o personal, qual a função do personal, como que ele pode trabalhar aí para dar boas coisas, né? Bons frutos, né? Vamos colocar assim. Exato. E o melhor, se vale ou não vale o seu negócio para quem tá lá assistindo. Com certeza, a gente vai falar sobre isso aqui. Exato. Paulo, eu vou explicar para o pessoal de casa como funciona. Tá fechado. O grande objetivo do nosso podcast aqui, nesse face-to-face, é mostrar para você de casa se vale a pena investir nessa profissão, se vale a pena estudar, se vale a pena realmente entrar de cabeça, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, para que você tenha clareza sobre essa profissão. Então, sem mais delongas, timer iniciado. Paulo, diz para mim, personal trainer online, dá certo? Cara, hoje a gente tem, né, a média da educação física hoje, um profissional normal de educação física é de R$ 2.500 a base salarial, né, uma base muito baixa. Hoje você tem personal fazendo 10, 20, 30, 40, 50, 1 milhão por mês com o trabalho online e com o trabalho de valor online. Então, tem muita oportunidade no online. Online hoje, a gente consegue alcançar muitas pessoas. Eu, por exemplo, tenho alunos no Acre, tenho aluna brasileira na Irlanda que faz acompanhamento comigo hoje em dia. Que legal! Para você ver que você consegue com uma liberdade maior, porque a gente sabe, mesmo quando o personal presencialmente tem ali um sucesso, o cara vai dar 10, 12 aulas por dia e muitas vezes não vai conseguir ver a família direito e vai ganhar menos do que um personal que tem um bom trabalho no online, por exemplo. Então, online hoje é uma oportunidade de você impactar mais vidas, você ajudar mais pessoas e de você ter um faturamento realmente que valorize a profissão da educação física, que é uma profissão maravilhosa e que está no momento de muita valorização, só que tem gente que ainda não está enxergando essa valorização. Exato, Paulo. Não sei se vocês sabem, mas eu fui educador físico por 10 anos, trabalhei nessa área. Sim. Eu entendo que o jogo do presencial, às vezes, é aquela visão mais limitada do personal. Sim. Poxa, eu me formei e não sei como gravar vídeo, então vou ficar na academia, que eu já sei como é. Sim. Onde que foi aquele start para sair, para trocar o treino da academia pelo link da bio? Cara, como que a gente pode falar assim? Eu comecei a trabalhar presencialmente numa academia, né? Que trabalhava ali por hora, você sabe como é que funciona, professor de educação física, você trabalha bastante, mas você não tem um rendimento financeiro tão alto. E, cara, foi a internet, foi estudar, tá buscando conhecimento, começou a aparecer conteúdos para mim de outros personagens que começavam um trabalho online. Eu pensei assim, olha, eu acho que isso é um bom negócio, vamos ver. E aí eu comecei a estudar na época, procurar conhecimento, fiz alguns cursos na época e aí comecei a fazer essa transição. Primeiro eu fiz a transição para professor personal presencial, eu vi que era um caminho que eu não queria, eu queria criar um método online para alcançar muitas pessoas, já trabalhava na linha de dor na coluna, né, hernia disco e tudo mais, e aí eu vi que o online era uma ótima oportunidade de escalar mais, de alcançar mais pessoas, de construir um negócio sólido, e foi ali, cara, foi a oportunidade. E eu vi até, inclusive, você conversando uma vez, é muito do porquê, né? A gente faz, né? Então, na época, eu e a Camila, a gente estava começando, minha esposa, a gente estava começando alguns objetivos. Eu falei, cara, não vai ser com a média salarial de 2.500 por mês de um professor de educação física que eu vou alcançar esses objetivos para mim, cuidar bem da minha família. Então, o online é muito disso, do objetivo que eu tinha de vida, e eu via no online uma ferramenta para isso, sabe? Que legal. É legal você mostrar isso porque a mudança começou por quem e por uma dor. Tipo, você falar, cara, não vai bater as contas. Sim, não vai. E é bacana porque muitas vezes o profissional ele não tem essa visão. Às vezes ele até tem, mas ele pensa, pô, mas se eu trabalhar da meia-noite às 6, eu ainda vou conseguir. Sim. Porque ele entende que a força vem do braço, mas não vem da cabeça. Sim, exatamente. Como que você fez essa virada de chave na sua mentalidade e dentro do seu negócio? Porque decidir ser personal online não foi do dia para noite. Como é que foi essa transição? Cara, eu lembro muito de uma frase que depois que você vê, você não consegue desver uma coisa.
Cara, quando eu fiz o meu primeiro curso na época, foi a Forma de Lançamento, que é um curso do Érico Rocha, que é um cara grande do marketing digital até hoje no Brasil. Cara, ele mostrou uma quantidade, não só de personagens, de profissionais da saúde e outros, fazendo um faturamento muito alto no online, e não só um faturamento no online, mas um faturamento de valor. O que eu acho que, na minha opinião, é um faturamento de valor? É um faturamento que você tem o retorno financeiro, só que você entrega muito valor para a sociedade. Por exemplo, hoje eu tenho um método que ajuda pessoas a melhorar a dor de coluna, de hernia de disco, de nervo ciático, que ajuda as pessoas a voltarem para o esporte que amam, que ajuda mães a pegar filho no colo. Eu tenho a capacidade de me emocionar falando sobre o meu trabalho. Então eu sei que eu estou gerando um ótimo valor para a sociedade, e isso aliado com o reconhecimento financeiro que a minha profissão merece. Legal. Porque hoje, na minha opinião, o personal ainda não vê a capacidade que o trabalho dele tem de transformar a vida das pessoas. Ainda não vê, a pessoa vai viver mais, a pessoa vai viver mais feliz, a pessoa vai ter mais momentos esportivos, com menos dor, por exemplo. Então, assim, tudo essa visão foi o que me fez acreditar nisso. Legal. Então, eu vejo até nos momentos mais difíceis ali, dá alguma oscilação, empresa e tudo mais, eu sei que o meu propósito é muito forte de ajudar essas pessoas. E isso faz a gente continuar, né? Vamos que legal. Assim. Caraca, Paulinho, fantástico essa sua observação. Sim. E é legal ver você falando com amor. Sim, cara. Paulo, esse falar com amor é o diferencial daquele profissional que faz pelo dinheiro ou que faz pela transformação. Sim, dá pra ver que você tá na transformação e o dinheiro vem em consequência. Cara, com certeza. Hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu tava vendo um áudio de um aluno que é do Rio de Janeiro, que ele tava mais de 1 ano e meio afastado do trabalho. Mandou um áudio pra mim, Fábio, 2020, mais ou menos. Meu Deus, um podcast. Cara, um podcast, igual assim, aqui que a gente tá fazendo. Mas, cara, falando de tudo que mudou na vida dele, de como que ele tá se sentindo mais forte, de como ele tá se sentindo preparado para voltar pro trabalho, que antes ele não tava, de como ele vai conseguir voltar a ter rendimento financeiro para ajudar a família também. Uau. Então, olha o nível de transformação que o meu trabalho tá conseguindo gerar na vida das pessoas. Então, é isso que motiva a continuar. E é entender que a educação física proporciona isso, mas o profissional tem que entender que ele também tem que ser valorizado por isso. Ele tem que cobrar um valor justo por isso. Porque a nossa área ainda tem muito a questão de a gente gosta muito do que a gente faz muitas vezes, mas não entende que eu tenho que ser valorizado por isso. Então a gente tem que juntar as duas coisas, né? Vamos colocar assim. Com certeza, Paulo. E realmente, daí parte muito da mentalidade do profissional, da visão de onde ele quer chegar. Sim. E para você, Paulo, o que te surpreendeu mais no online? A liberdade ou o faturamento? Cara, os dois um pouco, porque eu costumo dizer que já faz mais ou menos uns 4 anos, assim, que viver totalmente do online há 3, mas há 4 anos que eu já comecei essa transição. Cara, o faturamento e a liberdade, eu acho que sempre caminham juntos, né? Porque a gente consegue ver um faturamento aumentando, condições financeiras melhores, morar num lugar melhor, viajar com frequência. Mas a liberdade também, quando eu falo liberdade, as pessoas confundem. Tem muito personal que fala, vou para online para trabalhar menos. Não é isso. É você ter liberdade de tempo, de construir uma coisa que faz sentido para você, que você goste e que você consiga também ter uma liberdade de rotina. Hoje a minha rotina, trabalho muito, mas consigo ir na academia todos os dias, consigo viajar com a minha esposa, consigo... Assim, tem uma rotina particularmente muito gostosa de se viver. Não é aquela rotina que eu acordo, nossa, tem que atender aluno de 6 horas da manhã até 10 horas da noite, aí no outro dia a mesma coisa, cansado. É uma rotina que a gente trabalha com inteligência, que você falou, de organizar, de pensar na melhor estratégia no momento do negócio, e isso é uma coisa que eu gosto muito, particularmente. Mas assim, a liberdade essa só vem por causa também do aumento do faturamento, né? Não adianta falar da beleza de trabalhar online e não tá dando certo o faturamento, a gente precisa pensar nisso também, né? São duas esferas que caminham juntas, uma puxa a outra. Com certeza. Acho que o aumento do faturamento vai te trazer mais liberdade também, né? Agora, por exemplo, eu estou no momento de construção de equipe, né? Time comercial, time de suporte, time de gestão de conteúdo. Então, tudo isso está trazendo o quê? Uma visão de empresário e não mais tanto de personal. A gente concilia as duas visões agora. Exato. Tem um momento que eu sou personal na hora de atender o aluno, mas tem um momento que eu estou fazendo a gestão da minha empresa, contratando mais pessoas, e isso vai dando liberdade também. Exato, Paulo. Esse é um ponto interessante, que às vezes o personal, ou qualquer outro profissional da área da saúde, área da educação, não se vê como empresário. Sim.
E quando ele não se vê, ele não toma atitudes. Então ele acha que é tudo na força do braço, que ele não pode trabalhar de forma inteligente, que ele não pode delegar. E aí é o grande gap da empresa deles, da eu-presa deles. Mas essa visão faz a transformação. E aí a pergunta para você é o seguinte, Paulo, personal online da ROI? Com certeza. Se a gente pega hoje, cara, eu tenho de investimento, né? Se a gente pega hoje, você coloca ali... Hoje, nos anúncios do Instagram, por exemplo. Você faz um vídeo, por exemplo, o personal foi lá, fez um Reels, por exemplo. Esse Reels, se ele investe hoje, por exemplo, R$1.000 no mês, se ele bater uma média que hoje está no mercado de 50 centavos o custo por um seguidor, por exemplo, ele vai trazer 2.000 pessoas. Hoje, por exemplo, o principal produto que eu tenho é um acompanhamento anual que tem um investimento médio de mais de R$2.000. É uma pessoa que entra, você já tem um retorno. Tem o ROI ali. A margem do online é muito grande, é muito alta. Então o ROI do online, como personal online, ele é muito grande, assim, principalmente se você está disposto a criar conteúdos orgânicos também, se você está disposto a ver aquilo como um trabalho, esse ROI com certeza vai acontecer. Acontece na minha empresa, acontece em muitas empresas hoje que trabalham com exercício físico, né, para prescrição de exercício com determinados objetivos, no meu caso é dor, né? Mas com certeza dá ROI, isso eu garanto. Que legal, Paulo. É interessante isso, porque aqui a gente fala verdades. Sim. Paulo, o que não mostra no Instagram, mas que acontece nos bastidores, que deu aquele frio na barriga, tipo, nossa, será que por que eu tô fazendo isso? Sabe aquele momento que às vezes bate aquela bad? Sim. Como que você passa por isso e se você já passou por isso? Cara, com certeza. Eu lembro quando eu comecei a fazer isso, né? Eu fiquei, assim, 1 ano e meio estudando, já fiquei 1 ano gerando conteúdo sem vender nada, ainda tentando entender como é que funcionava essa questão do online. Eu lembro, 9 de fevereiro de 2022, foi o dia que eu fiz meu primeiro lançamento, cara. Caraca. Cara, a imagem feia, o vídeo não saiu legal, eu tentava falar o roteiro, tinha um monte de cartaz lá na parede do nosso apartamento, e eu falava o roteiro, e não foi tudo, e naquele dia, cara, acabou. Eu lembro a cara da derrota, sabe? Minha cara de assim. Aí um monte de gente mandando mensagem, até minha mãe mandando mensagem, meu filho, você não quer tentar assim, de outro jeito, sabe? Pessoas que não estavam estudando aquilo que eu estava e que eu acreditava, sabe? Que estavam querendo meu bem, mas foi muito difícil aquele dia. Eu lembro que a minha esposa, Camila, me levou pro McDonald's, vamos comer uma batata com cheddar bacon pra dar uma amenizada aí na situação. Só que naquele dia eu tomei uma decisão. Tomei a decisão que eu ia fazer aquilo dar certo. No outro dia, o que eu fiz? Aquela live foi no YouTube de lançamento. No outro dia eu abri meu Instagram. Não tinha muitos seguidores ainda na época. Hoje eu tenho 153 mil, mas na época não tinha nem 500 seguidores, talvez. E eu fiz uma live com o mês do roteiro. E eu falei o roteiro certinho. Tinha 4 pessoas. 2 compraram no outro dia. Uau! Foram as minhas primeiras vendas online. A Kelly e o Fábio, eu lembro deles até hoje. Com muito carinho, né? Com muito carinho. Foram os primeiros que já tinham alunos presenciais, mas foram os primeiros que investiram no meu acompanhamento online. E desse dia em diante, depois desse perrengue do lançamento, porque lançamento, cara, não sei se você já chegou a fazer um lançamento online, cara, mas é muita coisa que você estrutura para fazer e chegar no dia e as coisas não acontecerem. Então foi um dia que me ensinou muito. Que legal. Mas também me ensinou a tomar decisões. Você toma uma decisão que você quer uma transformação, as coisas começam a acontecer. E foi isso que aconteceu. Uau, Paulo. Isso é o bastidor que ninguém mostra. Que a rede social não mostra, né? Cara, isso é tão bacana, porque o lançamento são várias fases, você tem que se dedicar, fazer o pré-lançamento. E, cara, parabéns por compartilhar, por viver isso. Eu acredito que muita gente que está aqui em casa assistindo com certeza. Já pode ter vivido por isso. Sim, de tentar. Hoje, por exemplo, o personal que tenta criar conteúdo online, aí não consegue vender, não consegue se comunicar bem e acaba desistindo de um processo, às vezes, que ele estava trilhando. Né? Exato, o processo. Como é para você viver esse processo do online? Cara, hoje o processo do online, né, ele já está mais estabelecido, porque eu tenho um respaldo de resultado, né? A gente já evoluiu o nível de faturamento, a gente já tem equipe, então a gente já consegue estruturar melhor os processos de criação de conteúdo, de suporte aos alunos, de ajuste, mas é muito uma questão do personal, por exemplo, que vai começar a entender a fase que ele está, o momento que ele está. Se ele está no momento, quero fazer uma transição para online, começar a ter clientes online, você vai começar com alguns conteúdos, você vai começar estruturando uma oferta bacana, você vai começar estruturando um produto para entender o seu público-alvo, por exemplo. Então, o processo do online é entender que o posicionamento é muito importante. Então, ele tem que entender o público-alvo dele, onde que ele quer atingir para se posicionar.
Exato. Você foi entrar no meu Instagram, todos os dias eu falo sobre hérnia de disco, hérnia de disco, hérnia de disco. O meu público, mais de 90% dos meus alunos já tiveram o diagnóstico de hérnia de disco alguma vez. Então, isso é o que mais toca neles, então é o que eu mais me comunico com eles, vamos colocar. Perfeito. Assim. Então, o processo do online é posicionamento. Perfeito. Paulo, rotina. Rotina do online. Às vezes o personal deve estar assistindo aqui pensando, que bom, vou acordar às 8, tomar meu cafezão na padaria, venho, gravo um vídeo, já era. Nossa senhora, cara. Rotina. Como é que é a sua rotina hoje, com 153 mil seguidores? Cara, minha rotina hoje, basicamente, é tomar um café da manhã, ir pro meu escritório e trabalhar até 8, 8h30 da noite, na maioria dos dias. Lógico, eu tenho os meus horários de ir pro treino, tenho os meus horários de almoçar com a minha esposa, por exemplo. Família, mas assim, é uma rotina de trabalho intenso. Por quê? Hoje tem alunos ter suporte com os alunos, que a gente já atendeu mais de 2.000 alunos, então a gente tem os alunos ativos que tem que atender, a gente tem novos alunos, tem prospecção de venda, tem conteúdo, tem gestão da empresa, tem gestão de faturamento, entender meta de venda se está batendo, é muita coisa. Exato, dá uma olhada em quantas coisas são, gente. Mas, só gravar um vídeo. Mas se você estiver disposto a fazer isso, a construir algo online, assim, hoje tem muito respaldo para um personal poder crescer, poder até ter mais liberdade. Vamos supor que o personal não queira, Paulo, eu não quero ficar milionário com a internet, eu não quero... Mas, cara, talvez você queira um pouquinho mais de liberdade com menos trabalho. Hoje, por exemplo, né, se o cara pega um ticket de 997, ticket de R$1.000, vamos colocar assim, que equivale hoje a um bom acompanhamento de 6 meses. Sim. Cara, se ele vende 3 no mês, ele já consegue eliminar ali 10, 12 horas da agenda dele na semana. Exato. Às vezes é o que ele não fatura no mês trabalhando fisicamente. Exato. E aí é muito bacana a visão novamente de ser empresário. Sim. De ter a meta de pelo menos por mês, fechar 3 pessoas com esse ticket, pelo menos para tirar. E essa visão de empresário é diferenciada. Sim. Como que você lida com os dias ruins que aparecem para você, Paulo? Cara, eu já falei sobre isso uma vez com você, que eu costumo dizer, né, você que está assistindo, que a gente tem 3 dias como empresário, né? A minha esposa sabe muito bem que eu tenho esses 3 dias que ela fica até longe de alguns dias. Primeiro dia, né? Um dia, é aquele dia, cara, que você tá se sentindo um maioral, né? Igual dizia antigamente, vai dar tudo certo, eu vou dominar o mundo, né, porque tá tudo fluindo. Tem o segundo dia, que é aquele dia que deu tudo errado. Meu Deus do céu, vamos pegar já você começa até a pesquisar na internet como pegar um capital de giro, um empréstimo, entre aspas, dá tudo errado. Tem um terceiro dia que você tá ok. Você tá trabalhando normal ali, então você tem que lidar bem com esses momentos, cara. Uma coisa que eu falo, é difícil, tem uns momentos difíceis, momento que vai gerar dúvida, isso eu acredito que acontece com todas as pessoas, não só com empresários, mas é se manter em ação, se manter no processo. Legal. Sempre que eu tô, às vezes, numa semana, semana passada não bateu uma meta, essa semana tem que correr atrás, eu falo, o que eu tenho que fazer agora? Aquele negócio está 100% presente. Perfeito. Não, agora eu tenho que criar um conteúdo, agora eu tenho que ajudar um aluno, agora eu tenho que acertar isso. Quando eu costumo fazer isso, as coisas começam a fluir. Uau. Vou dar um exemplo da semana passada, rapidinho aqui. Fiz uma live com a fisioterapeuta de São Paulo, a doutora Camila Bellini, a gente fez uma live bem bacana. Tava num dia que não tava uma prospecção ainda de vir leads bem qualificados, né, possíveis clientes qualificados. A gente fez a live, eu me entreguei na live e depois a gente conseguiu fazer uma venda, por exemplo. Então teve isso. Legal, olha isso, as coisas acontecendo. Sim. Paulo, parabéns, seu tempo infelizmente acabou. Eu queria agradecer você por estar aqui, por inspirar não só a pessoas a poder melhorar a sua saúde, a sua coluna e poder fazer o seu dia a dia, mas também inspirar pessoas, a personagens a poder trabalhar aquilo que você faz e ama. Irmão, parabéns, viu? Prazer é todo meu, Fábio. Obrigado, tamo junto. Tamo junto. Se você gostou, até a próxima. Valeu, pessoal.